Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, nossos amigos de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Já estou vendo que a minha internet não está legal. Né? Vadir, Rogério, abram aí que eu vou tentar. Ó, agora deu uma melhoradinha aqui de novo. Melhorou. Minha internet não está boa. Né? Eu quero aqui pedir que o pessoal de todo o Brasil que está ligado conosco diga a cidade, de onde está acompanhando, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Nós estamos aqui com o deputado Vadir Damus, com o deputado Rogério Correia, e a chapa está esquentando, né, gente? A chapa está esquentando. A CPI, que estava investigando a omissão, que estava investigando as iniciativas do governo, que acabaram possibilitando a propagação, a disseminação do vírus e da doença no Brasil. Na última sexta-feira teve uma reviravolta, gente. O tema principal agora é corrupção. E é corrupção com compra de vacina. Juntou tudo. É a tua percepção, Rogério? A internet não está boa, Pimenta. Vê se você consegue dar uma melhorada nela. E eu e Vadir vamos fazendo os comentários. Você falou que o tema agora na CPI é corrupção. E foi um negócio impressionante, hein, Vadir? Esse último depoimento na CPI. E olha, o Pimenta ia relatar para vocês, mas eles já vieram combinando isso, viu? A gente estava lá na Câmara e, de repente, chega aquele debate de empresa particular comprar vacina. E podia comprar vacina sem a Anvisa liberar, mas só as empresas particulares. O que o SUS fosse comprar tinha que ter da Anvisa. Essas outras não. Podiam fazer os contratos de compra. A gente achou aquilo esquisito. Por que isso aí? E uma emenda, inclusive, do líder do governo, este Barros, né, que foi agora denunciado, ele fez a defesa, inclusive, de que podia, uma emenda, pagar antecipadamente a vacina. Então, Vadir, eles já estavam arrumando o rolo, viu? Claro que nós ficamos contra, mas a gente nem sabia que por trás disso tinha corrupção. Nós estávamos contra porque era evidente que para você comprar a vacina tem que ser o Estado brasileiro comprar e colocar à disposição do povo, e não pode pagar antecipado. Você não paga antecipado algo que você não recebeu. Quanto mais com essa crise de vacina, e nós precisando da vacina como estava. Ali já tinha rolo, Vadir. O rolo já vinha planejado lá de trás. E agora me aparece esta empresa, né, Precisa, que tem relação com o próprio Ricardo Barros, porque são os mesmos donos da Global, que quando ele era ministro já tinha rolo dessa Global, que deixou de entregar medicamento no Ministério, e agora aparece esse rolo dessa outra empresa com outra vacina lá em Maringá, que estourou também esse escândalo domingo. Então, realmente, o assunto agora é corrupção em vacina. Mais de 500 mil mortes, e o governo corrompendo, né, e recebendo propina, pagando propina por causa de vacina. Um absurdo mesmo. Ô, Rogério, Pimenta, boa noite, pessoal, boa noite aí, amigas e amigos, né? O Pedro Pimenta aí está com problema na internet dele, então momentaneamente aí sofrendo o desfalque da participação dele. Mas, Rogério, toda investigação você pode compará-la a um novelo, né? Um novelo de lã, né? Em que, às vezes, há novelos mais densos, né? Em que o fio, né, que está ali novelado é mais extenso, outros mais curtos. Mas, à medida que você vai desfiando o novelo, vão aparecendo, né, aspectos aqui e ali. E é por isso que o doutor Ulisses, em relação ao saudoso doutor Ulisses Guimarães, dizia que, em relação às CPIs, todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como acaba. Porque, de repente, rapaz,
de repente vem um documento que ninguém sabia da existência, ele aparece. De repente vem um depoimento, alguém resolve denunciar alguma coisa em relação ao caso que muda completamente o rumo daquilo que estava sendo seguido nas investigações. E foi o que aconteceu em relação aos irmãos Miranda, o deputado e o servidor, né? O servidor, seu irmão. Então, o que primeiro aparece aí? De imediato, Rogério, daquilo que foi narrado na CPI. O servidor público, né? Eu esqueci o nome dele, se você souber o nome dele aí, por favor, me passa para eu poder mencionar, porque... Luiz Ricardo Miranda. Luiz Ricardo Miranda. O servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, é da área de importação do Ministério da Saúde. Então, chega lá o processo prontinho da Covaxin para aquisição da vacina Covaxin. E o Ricardo começa a ler ali a minuta do contrato, o contrato, né, com os anexos, etc., e diz, espera aí, tem coisa aqui. E aí não assina de imediato, né, resolve estudar melhor o contrato. E começa a receber pressão. Toda hora telefonema, recebendo telefonemas por dia acima daquilo que ele chama do padrão. A gente sabe que na área da saúde, né, Rogério? A negociata come solta, os laboratórios têm interesse, quem quer aprovar patente de remédio tem interesse. Então, há pressão mesmo cotidiana. Só que ele disse, a pressão por essa Covaxin era acima daquilo que eu costumo receber aqui no meu departamento. E ele não assinou o contrato. E recebendo pressão de superiores. Aí quando ele começou a ver, poxa, o preço unitário da vacina é muito mais caro do que o das outras. Essa pressão para essa vacina sair logo, sem autorização da Anvisa, é um tratamento diferente daqueles que foi dado para as outras vacinas, sobretudo a Pfizer. Ele não assina e vai ao Ministério Público. E grava um depoimento. Foi filmado o depoimento. Filmado áudio e vídeo. E este áudio e vídeo veio à tona. Ele prestando depoimento lá à procuradora responsável pela investigação. Então, há uma investigação aberta no Ministério Público em Brasília. Por força desse depoimento dele ao Ministério Público, ele foi chamado à CPI. Ele chamou o irmão. Aí ele relata. Relatei ao meu irmão, que é deputado federal, tem imunidade parlamentar, e ele resolveu, ele se dava bem com o presidente da República, e foi ao presidente. E, independentemente dele se dar bem ou não com o presidente da República, é bom ter claro que, formalmente, o presidente da República é o chefe da administração pública federal. É o chefe dos chefes. Foi lá e relatou o que estava acontecendo aqui, presidente. Tem superfaturamento, tem um processo de corrupção em curso aqui, em relação à Covaxin, que não é aplicada nem na Índia. E, aliás, Rogério, é engraçado, essa vacina ela praticamente não serve para ninguém. Não pode ser ministrada para maiores de 60 anos. Não pode ser ministrada para menores de 18 anos. Quem tem comorbidade qualquer não pode receber essa vacina. Por quem é que pode receber essa vacina? É praticamente ninguém. E um contrato de 45 milhões de dólares. Tudo isso foi relatado a Bolsonaro, que disse, não, eu vou comunicar à Polícia Federal. E provavelmente é aquele sujeito lá da Câmara dos Deputados, e ele disse o nome, forçado a dizer o nome já no depoimento à CPI, o deputado Luiz Miranda revela o nome Ricardo Barros, líder do governo e envolvido nesses episódios a que você fez referência aí. Aprovar a emenda por uma medida provisória que por si só já suspeita, mas quem estava ali na Câmara naquele momento não suspeitava que a história fosse corrupção, né? Então, Rogério, é o seguinte, no que diz respeito a Bolsonaro, ele vai dizer que é a palavra do deputado contra dele. O deputado já insinuou que tem como provar. Ora, se só havia no recinto os dois irmãos de Bolsonaro, é porque o diálogo foi gravado. Ele insinuou que tem um áudio.
Então, Bolsonaro, a princípio, se esse áudio vier à tona, e vai acabar vindo se ele existir de fato, Bolsonaro, no mínimo, já praticou crime de prevaricação. Né? Ele deveria ter tomado, ele tinha um dever de ofício de comunicar aos órgãos de investigação, a Polícia Federal, seja o Ministério Público, o que foi relatado a ele lá pelo deputado e seu irmão. Agora, é a história do novelo. Pode ser que o envolvimento de Bolsonaro, por si só, isso já dá impeachment, a prevaricação, mas envolva outros crimes em conluio com Ricardo Barros e a turma do Centrão lá na Câmara dos Deputados. Então, Rogério, eu diria a você o seguinte: Bolsonaro está por um fio, ou melhor, por um áudio. Vadir, e veja bem, tem coisa que deixa a gente de cabelo em pé. Ainda aparece uma empresa que ia receber o dinheiro adiantado. Milhões e milhões. A empresa de Singapura. Portanto, tem tudo que é cheiro de lavagem de dinheiro. Uma empresa de offshore em Singapura. Eles também não conseguem explicar por que essa terceira empresa é que iria receber esse recurso. Então, é óbvio que aí está com cheiro de lavagem de dinheiro, é a parte da propina que ia para lá. Isso que os senadores estão desconfiados. Aliás, não só os senadores, né? Qualquer um de nós que já participou de um processo de CPI, já viu investigação, sabe disso. Para que eles iam adiantar o dinheiro para uma empresa dessa que não era nenhuma das duas, nem o laboratório, nem a Precisa? Era a parte da propina, essa que seria distribuído. Distribuído para quem, né? Aí a gente já começa a pensar, será que isso também alimenta o esquema do Centrão na Câmara? Porque ele é o líder do governo e ele é o líder do Centrão, que tem votado tudo que precisa da pauta antipopular, eles colocam e eles votam. Então a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Que esquema era esse? E como não era apenas essa vacina da Índia, agora apareceu uma da China, por ironia do destino, né? Apareceu agora essa lá, mediada por uma empresa do Paraná, de afiliado político do Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, e aparece, então, um contrato de uma vacina da China, também com uma empresa intermediária, cujos proprietários trabalharam nos governos, tanto do Ricardo Barros quanto a esposa dele, na prefeitura de Maringá e a empresa de Maringá. Então, essa denúncia veio logo em seguida, mostrando que tem um outro esquema, pelo menos 2 esquemas estranhos de vacina com cheiro de propina. Então, realmente, a situação do governo ela fica insustentável. E agora, a CPI já anunciou que vai entregar para o STF a denúncia da prevaricação. Então, o STF... Já entregou, já tem relatora, a ministra Rosa Weber. Então. Agora, se o STF, o Vadir, resolver... O problema, Rogério, é que o STF vai remeter ao Procurador-Geral da República. Nós já sabemos o que vai fazer o Procurador-Geral da República. O procurador é que tem que enviar para a Câmara o pedido? Não. Vamos lá. Vai correr no âmbito judiciário. Então, a ministra Rosa Weber, ela obrigatoriamente tem que mandar para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral vai analisar, só que nós sabemos como se comporta o Procurador Augusto Aras, como ele tem se comportado. Ele não abre investigação contra Bolsonaro. E da decisão dele de arquivamento não cabe qualquer recurso. Então vai ter que ter aí uma ação no Congresso também. Agora, veja só, Rogério, se coloca no lugar de alguém, Bolsonaro, se coloca no lugar de alguém que é acusado, alguém que teria sido interlocutor de um diálogo que te compromete criminalmente, né? Você tinha que ter tomado uma atitude que não tomou e pode ser responsabilizado criminalmente por isso. Se isso for mentira, se esse diálogo não aconteceu ou não aconteceu da forma como o deputado contou, qual seria a tua primeira e imediata reação? Desmentir. Olha só, isso é mentira desse cara. E processar o deputado. Né? E por que Bolsonaro não está desmentindo? Por que Bolsonaro não meteu ainda uma ação penal contra o deputado?
porque o deputado, se ele fizer isso, pode aparecer com a exceção da verdade, ou seja, o áudio. Né? Bolsonaro está com medo, o deputado pode estar blefando. Né? Que também acho complicado. Pô, se o cara está blefando, ele tem um sangue frio que poucos no planeta têm. Então, tudo indica que ele tem como provar que ele gravou essa conversa. O trem está pegando para o lado do Bolsonaro. Então, é o que eu estou dizendo. O governo de Bolsonaro está por um fio, ou melhor, por um áudio. Né? Se esse áudio existe, ele vai aparecer a qualquer momento, porque ele é peça-chave na investigação. E com esse áudio, Rogério, com esse áudio, se esse áudio aparecer, não tem Rodrigo, não tem Aras, não tem Arthur Lira que segure a tsunami que vem por aí, porque aí eles não vão querer morrer abraçados com o Bolsonaro. Aí não há que... E tem mais, além do áudio, tem mais 2 dinamite engatilhadas aí para ser detonado. Uma é a Andréia. Agora apareceu a Andréia. A Andréia, quem é? A mulher do... Ex-esposa do Pazuello. Ex-esposa. Quer falar. Imagino que essa Andréia quer falar do Pazuello. Então, esse é um problemão para eles também. E a visita que Eduardo Bolsonaro, foi Eduardo ou Flávio, que fez lá no BNDES, Flávio Bolsonaro. Flávio. Foi lá no BNDES com a Precisa, para intermediar negócios da Precisa no BNDES. Então, já liga a família Bolsonaro direta à corrupção, não apenas à prevaricação. Prevaricação é o que apareceu já de imediato, mas com certeza isso vai ser ligado também à corrupção na própria família Bolsonaro. Ou por que ele deixou de agir? E olha, o presidente da República fala, eu sei disso tudo, foi o meu líder. E não demitiu o líder nem nada. Então, ao contrário. Ao contrário. A mulher dele ganhou cargo no Ministério da Saúde. Né? E ao contrário, não só demitiu, como continuou beneficiando aí o seu líder, aí, o seu comparsa aí. A mulher dele foi Itaipu, né? 24 mil reais por mês. 27 mil reais. Itaipu, né? Rapaz, não foi no Ministério da Saúde. Não. E tem uma indicada do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, que é a tal fiscal, a fiscal do contrato que a revelia, diante da resistência do funcionário, ela deu o ok para o contrato. Foi isso que levou eu estava esquecendo desse detalhe. A funcionária indicada pelo Ricardo Barros, então terceirizada, não é concursada, é carga em comissão, indicada pelo Ricardo Barros, estava nesse contrato da Covaxin. E aí se vê que não foi mera coincidência. Ela era fiscal desse contrato e ela passou por cima do servidor e mandou dar andamento ao contrato. Aí ele resolveu o Ministério Público. E ela estava lá desde a época em que o Ricardo Barros tinha sido ministro do Temer. Exatamente. E ela já estava envolvida naquele contrato da Global que eu falei, que é a empresa Global, que são os mesmos donos, os mesmos proprietários da Precisa. Então, ela já estava lá para operar esses malfeitos, né? E o esquema de corrupção, desde antigamente no Ministério, passando por agora. Agora, a ver o que vai acontecer com o Centrão. Será que eles vão continuar tão unidos em torno disso, depois de todo esse escândalo? É o que nós precisamos ver no Congresso. Agora, veja bem, Vadir. Hoje eu tive a notícia de que eles estão querendo agilizar duas votações de projetos antipopulares. Já está as 3. A primeira que eles querem agora imediata é a modificação eleitoral. Estão vindo aí com a ideia de realizar o voto distritão. O distritão é para manter os deputados que estão lá e não ter renovação. Vai priorizar quem está lá. São eleitos os mais votados em cada estado e a soma que vai para os partidos não conta. Então, privilegia os figurões e os que já são parlamentares. A segunda mudança, a segunda projeto de lei que eles já estão adiantando. O Arthur Lira tinha dito, em vir para a bancada do PT, que ia
botar em debate e votação e discussão em agosto a privatização dos Correios, coisa que nós já não concordávamos e achávamos que isso não devia entrar em votação. Agora ele quer antecipar e já avisou que vai antecipar para julho, viu? E a PEC 32, que não devia nem estar numa hora dessa sendo discutida, porque ficou claro que querem acabar com a estabilidade do servidor, também para fazer maracutaia. Essa PEC 32, eles querem apressá-la agora para votação em agosto na comissão especial, que eu e Pimenta fazemos parte, e já no início de setembro aprovar a PEC 32. Então, ao invés deles terem agora mais cuidado, eles estão pondo mais sede ao pote. É um negócio impressionante. Os movimentos sociais têm que parar esse governo. Por isso que foi importante antecipar, né, esse ato, viu, Vadir? Que ia ser 24 de julho e foi antecipado para sábado, agora, dia 3. Esse ato e os outros que virão terão que ser atos mais massivos, mais constantes, até a derrubada desse governo. Não dá para esperar 2022. Rogério, você que está aí na Câmara, o Distritão vai passar? A chance é grande. Agora, o PT hoje tomou uma decisão importante, fechou questão contra, por unanimidade. Então, fechar a questão, pessoal, no jargão nosso lá, significa que todos os deputados têm que votar com o partido. O PT, já todos nós votaríamos contra o Distritão já. Mas é que isso pode incentivar outros partidos a fecharem questão, inclusive os partidos de esquerda, e com isso criar um ambiente para a gente tentar barrar o Distritão. Eu falei rapidamente dele, mas é um processo muito antidemocrático. É muito ruim esse... Porque é PEC, né? Tem que alterar a Constituição, né? Porque acaba com o sistema proporcional, né? Tem que alterar a Constituição. Agora, é um processo, um procedimento eleitoral muito ruim, né? Não, você totalmente. desperdiça todos os votos no partido. Então, os votos que foram para nossos suplentes, que foram votos de legenda, não conta. Só conta o voto... Não, isso favorece os pastores, essa turma aí que tem de televisão, de rádio, né? E o poder econômico, né? É porque, na verdade, quem tem... Acaba a proporcionalidade. Quem tem mais voto, entra. Isso é um tiro no peito dos partidos, né? Vadir, a nossa live aqui está bombando, viu? Está bem, com muito comentário. Pedi o pessoal para colocar a cidade de onde estão falando. E muita gente aqui perguntando. Eu vi aqui a Maria Rita, lá de São Joaquim da Barra. Um abraço, Maria Rita. E tem uma pergunta aqui que você tinha tocado. Será que o deputado está escondendo o áudio, está esperando um momento melhor? Ele parece que é meio jogador de pôquer, não? Olha, porque, embora haja, assim, o conjunto da obra mostra uma série de... Né, a emenda da medida provisória, o tratamento diferenciado que se deu à vacina, a Covaxin em relação às outras, tal, prazo, preço, enfim. Agora, em relação ao envolvimento do Bolsonaro com prevaricação, é a palavra dele versus a palavra do Bolsonaro. Ele pode estar esperando o Bolsonaro negar. É o que Ou parece. ele pode estar esperando o procurador, entendeu? Mas se nunca se ele tiver esse áudio, rapaz, não tem jeito, esse áudio vai ter que aparecer. Porque ele se sujeita a uma denunciação caluniosa, a ser réu numa denunciação caluniosa. Ele deu uma declaração que as coisas vão aparecer no devido tempo, na hora certa. Ele está insinuando, só se ele for maluco, pô. Porque provavelmente ele tem a prova, ele tem o áudio, né? A conversa foi gravada, né? Um abraço aí para a Adelaide. Aí com o Bolsonaro, né? Um abraço aí para a Adelaide, lá do Rio de Janeiro. Um abraço. Aí, ó. Um abraço. Um abraço aí para o Antônio, Poços de Caldas, nosso querido sul de Minas. Pessoal, está muito bonita a nossa live aqui, o pessoal curioso. O que vai acontecer? E essa Andréia, hein?
A Andréia, ex do Pazuello. Pazuello foi lá, mentiu. Eu lembrei do Pazuello agora, porque ele, quando saiu do Ministério, estava para sair, ele denunciou alguns deputados do Centrão. Depois ele voltou atrás. Ele não falou Centrão, mas ele falou: o que eles queriam de mim aqui estão me tirando, é porque queriam pichulé. Lembra, Valdir? Diz que deputados estavam lá querendo pichulé, que estavam atrás dele. Será que era isso que ele estava se referindo? É possível. Isso que eu estou dizendo, Rogério, tem uma série de pontas soltas, né? Tem uma série de pontos. A investigação é que compete a investigação, a quem está investigando com seriedade e juntando esses fios que estão soltos, né? Aí lá a votação na medida provisória, o preço da vacina, o prazo, pagamento antecipado, leva lá o pessoal da Precisa ao BNDES. Sabe-se que não tem nem endereço, parece que opera em paraíso fiscal. Mas é tudo ponta solta. Você tem que ir juntando essas pontas. Agora, o fundamental, o elemento que juntaria tudo isso é o áudio. É o áudio. Que vai implicar em Bolsonaro. Aí, rapaz, rui todo o castelo. Se o rei cair, o castelo cai junto. O castelo cai junto. O áudio é a prova cabal da prevaricação. Mas não só, porque o áudio ele abre uma clareira, aí ele dá todos os caminhos para a investigação, a partir do comprometimento pessoal do presidente da República. É a prova concreta da prevaricação. Por que não tirou o ministro? Mas pode abrir caminhos para a prática de outros crimes. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Pode não se limitar à prevaricação. Com certeza. Não vai se limitar, com certeza. Isso aí tem muita coisa por trás, né? Realmente. Mas é isso. Eu acho que a CPI descortinou um caminho aí grande e vai ser longo. Outras coisas já estão aparecendo. Agora, nós temos que ver, Vadir, como é que vai ser a repercussão política a partir de agora. Por enquanto, o Centrão reagiu querendo apressar os projetos antipopulares na Câmara. Correios, como citei para você, PEC 32, isso é o que eles anunciaram que vão fazer. Mas é bem possível que comece a haver também uma queda, né, neste ímpeto deles de aprovação dessas leis antipopulares, porque agora está todo mundo de olho. Além disso, se soma o tal do orçamento paralelo. Eu aprovei o requerimento, estou para marcar a audiência pública para o Tribunal de Contas da União ir lá na Câmara e destrinchar o que é o orçamento paralelo, quais deputados entregaram ofício e receberam emendas, que não são as emendas impositivas que nós temos direito. Isso também vai dificultando ao governo fazer o pagamento das emendas que tem sustentado o Centrão para o lado deles. Então, o Bolsonaro, um governo fraco, o Centrão alimentado de emendas e cargos, e o mercado com a sua pauta, alguma hora este grude aí vai soltar. Se soltar um desses grudes aí, eu creio que muda a conjuntura completamente. Não, sem dúvida. Né? Então, enfim, agora é a luta aí na Câmara, né, para barrar esses projetos, né? E paralelamente investigar essas coisas mesmo, investigar o orçamento paralelo, a CPI a fundo, não só nessa questão da Covaxin, mas amanhã, por exemplo, amanhã ou depois, vai depor lá aquele Wizard, né? Que é o financiador do tal gabinete paralelo. Então tem um orçamento paralelo e tem um gabinete paralelo. Né? Então isso é importante, porque não só abre novas linhas de investigação, né, no sentido de demonstrar, né, como esse governo é criminoso e como tudo isso tem uma relação direta com as mais de 500 mil mortes, né, que ocorreram aqui no Brasil, mas também é importante para desgastar essas intenções do governo na aprovação desses projetos. Né? Então, Rogério, Vadir,
Furacão está se montando. Tem mais nitroglicerina aqui, ó, vamos lembrar. O Pimenta está com a internet ruim hoje, mas ele já deu uma tuitada aqui, ó. Na crise de oxigênio em Manaus, Pazuello disse que por ele só comprava saco preto, revela Andréia Barbosa, ex-esposa. Eita, a Andréia começou a falar. Um sujeito falar um negócio desse, o ministro da Saúde, que por ele só comprava saco preto, que não comprava oxigênio. É claro, Rogério, aí eu vou me colocar no papel também de quem é da área do direito. Esses depoimentos de inimigos pessoais, de ex-esposas, sempre tem que tomar cuidado com eles, né? Ela pode estar falando a verdade, mas pode estar inventando história, né? Porque trata-se efetivamente de uma pessoa ressentida, né? Então, quem tem responsabilidade de investigação tem que tomar cuidado para não pisar em casca de banana, né? Ir comprando qualquer tese, ir comprando qualquer informação, qualquer denúncia, né? Porque se sabe que a pessoa que está denunciando, em tese, não tem isenção para isso, né? Ela não está movida lá pelo chamado interesse público. E só está falando isso agora, né? O episódio é de agosto do ano passado. Mas só agora, depois da separação, que parece que foi uma separação não lá muito amigável, né? Ela resolve. Então, o que ela está dizendo é grave, é gravíssimo, né? Mas tem que ser apurado direitinho para a gente não ficar comprando aí tese, né, que sai da boca de pessoas ressentidas. Por mais que nós queiramos, né, que o Pazuello pague pelos crimes que ele ajudou a cometer, né, sendo cúmplice de Bolsonaro. Mas que a gente não pode porque senão isso é usado depois para livrar a cara dessa turma toda. Ó, pô, tá pegando aí, tá transformando em verdade o que uma mulher ressentida está dizendo. Então tem que medir as coisas, tem que juntar isso com outros depoimentos, né, com outros documentos, enfim. Não ficar só se aferrando ao que a ex-mulher do Pazuello está dizendo. Mas óbvio que ela é uma fonte interessante. Ela pode, apesar do ressentimento, apesar da raiva, ela pode estar dizendo a verdade. Ela pode ter elementos que interessem a investigação e que ela possa demonstrar, né? Então, exato. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que receber com, né? Pode ser uma vingança. Exatamente. Agora, eu sei que é tudo nitroglicerina pura, né? Sem dúvida. É tanta confusão que eles estão arrumando que as coisas só vão encalacrando mais. E nós não falamos do Salles. Então, tem uma outra notícia aqui que o Pimenta botou no Twitter dele aí, ó. Polícia Federal informa que Salles está impedido de deixar o Brasil. Então, o passaporte do Salles foi recolhido, ele não pode deixar o Brasil mais. Nós tínhamos até esquecido do Salles, né? O Salles deu sorte. É o que o Salles quer, né? Oi? É o que o Salles quer, ele quer ser esquecido mesmo. Quer ser esquecido, não vamos esquecer, não. É que coincidiu dele sair, ou o Bolsonaro quis coincidir da retirada dele no dia da denúncia da Covaxin, do escândalo da Covaxin. Então, coincidiu o dia, CPI, o Salles ficou mais esquecido. Mas nós não podemos esquecer o que é o Salles, né? E o que ele fez. Ele é aquele que queria passar a boiada, destruir o meio ambiente, é o ministro motosserra do meio ambiente. Então, o Salles agora está, segundo consta, para ser preso. O Supremo Tribunal Federal tem uma série de provas contra ele. Então, é outro fio que está aí solto, né? Rogério, em relação ao Salles, tem duas questões. Primeiro, ele tentou, na verdade, cair para a primeira instância. Porque, ao deixar de ser ministro, ele perde o foro prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado. Ou seja, a investigação, os inquéritos sairiam da esfera do Supremo Tribunal Federal e iriam para o primeiro grau, né? Ocorre que essa tese é uma criação jurisprudencial do Supremo, e o Supremo vira e torna, ele modula isso,
Então, não é certo que esses processos vão descer para a primeira instância, o que seria uma cacetada no Salles. E as investigações no Supremo, tem um processo que está sendo relatado pela ministra Carmen Lúcia e o outro pelo ministro Alexandre Moraes. Já reúnem elementos mais do que suficientes para complicar a vida dele, né? Então, o Salles, né, ele dificilmente, pelo pouco que eu conheço do processo, das denúncias contra ele dificilmente vai escapar de uma prisão preventiva, né? Dificilmente. E já elementos já se apoderaram do passaporte dele, o celular está sendo periciado, ele se recusou a dar a senha, o que o predispõe contra o Poder Judiciário e os órgãos de investigação, porque ele está tentando obstruir, né, as investigações. Primeiro, ele demorou a dar o celular, demorou 20 dias. Deve ter apagado coisa lá, e hoje isso é inútil, porque já há instrumentos tecnológicos que permitem você recuperar aqueles dados que se tentaram descartar no celular. E ele não deu a senha. E, por outro lado, Rogério, cabe comemorar, porque isso mostra, né, é um péssimo ministro, um ministro devastador do ambiente, um corrupto, né, o que tudo indica, né? Agora, do ponto de vista do meio ambiente, não há muito o que comemorar, não, porque quem vai entrar no lugar dele, né? Então, eu diria a você o seguinte: qual é a imagem que eu faço? É o revezamento. Sai Ricardo Salles e entrega o bastão, ou melhor, a motosserra, ao novo ministro do Meio Ambiente. Então, a motosserra apenas mudou de mão, mas vai continuar sendo operada lá, nesse processo de devastação, né, da floresta amazônica, do nosso cerrado, do nosso Pantanal, enfim, né? É o governo da devastação ambiental. Verdade. E o caso do Salles, há uma desconfiança que vazaram, inclusive, para o Bolsonaro, algumas ações que o Supremo já estava pensando em fazer em relação ao Salles. Por isso, ele agilizou a demissão dele. É provável, né? Mas as ações que o Supremo está fazendo agora vão todo no sentido que o Vadir falou. O Salles, parece que o número de provas é muito grande. E aí nós vamos lembrar do delegado, né, Alexandre Saraiva, não é esse o nome dele? Que fez a denúncia, foi afastado, carioca aí, ó, no Rio de Janeiro. Foi afastado, perdeu o cargo, né, que ele tinha lá mas ele era superintendente lá no Amazonas. Perdeu o cargo de superintendente da Amazônia, mas continua delegado federal. Olha a importância da estabilidade do emprego. Ele e também o Luiz de Miranda. Os dois são servidores efetivos. Eu fiz um requerimento lá na comissão da PEC, o Vadir, eu e o Pimenta, para que os dois sejam convidados, o Luiz Ricardo de Miranda e o Alexandre Saraiva, para ir falar da estabilidade do emprego que está sendo retirada na PEC 32 do Bolsonaro. Então, eles vão ter que ir à Câmara de deputados e deputadas para explicar para a gente a importância da estabilidade. Claro que nós vamos perguntar para eles também alguns detalhes, né, que eles sabem a mais deste caso do Bolsonaro, da prevaricação dele, no caso agora da saúde, e vamos perguntar para o delegado também como é que ele está vendo agora essas questões, já que o Ricardo Salles saiu. Então, é uma boa oportunidade nós escutarmos dois servidores efetivos lá na PEC 32, para defender a estabilidade do servidor. Então, esse requerimento vai ser votado quarta-feira. Sem dúvida, Rogério, sem estabilidade, o Luiz Miranda não teria ido à CPI. Não teria ido, né? Sem estabilidade, um funcionário, sobretudo funcionários dessas áreas sensíveis, né, eles não têm autonomia para agir, né? Acabam submetendo a pressão. O Rogério, antes da Constituição de 88, né, era muito comum funcionários serem removidos, né, aqueles que não se curvavam
aos, né? Então, o cara, o servidor de Belo Horizonte era removido lá para os confins, ou de Minas, ou do Amazonas, ou enfim, e sem estabilidade, sem qualquer tipo de proteção. Então, na verdade, a estabilidade ela não é para proteção individual, ela é também para proteção individual, funcional do servidor, mas, sobretudo, é a serviço da administração pública. Porque esses princípios constitucionais, Rogério, né, que estão lá no artigo 37, moralidade administrativa, impessoalidade, eficiência, publicidade, eles têm que ser interpretados sistematicamente, ou seja, em conjunto, não é um isolado do outro. Então não adianta falar só em improbidade e em corrupção, né, se você não está também com foco no princípio da eficiência. Então o funcionário que tem medo, que não tem a proteção funcional, ele será um funcionário ineficiente e, ao mesmo tempo, ele não vai a fundo numa investigação. Então, o Luiz Miranda, ele teria deixado, paciência, eu não posso fazer nada, esse contrato vai ser assinado, eu não posso fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa aqui, eu vou ser perseguido, eu vou perder meu emprego, vou perder a minha função. Ele fez isso porque sabe que tem um manto da estabilidade funcional, né, que o protege, assim como o delegado. Né? O delegado enfrentou um ministro, enfrentou uma quadrilha de madeireiros. Né? Então, a gente sabe, e de um governo que é cúmplice disso. Né? Bolsonaro colocou o Ricardo Salles lá para fazer exatamente isso, não foi para fazer outra coisa. Aliás, né, o padrão do governo Bolsonaro é esse. O ministro da Saúde é para quê? Para que existe o Ministério da Saúde? Para proteger a saúde da população. Ele coloca lá alguém que vai atuar contra a saúde da população. Para que tem o ministro do meio ambiente? Para proteger o meio ambiente. Não, ele coloca lá o ministro que vai passar boiado, que vai devastar o meio ambiente. E é assim, o critério do governo Bolsonaro é esse. É muito desqualificado, eles são muito desqualificados também, vai. É um negócio impressionante. A desqualificação desse governo. Agora está aqui, ó, Brasil 247. Bolsonaro sobre a morte de Lázaro. Não morreu de Covid? Olha só o que o Bolsonaro foi falar. Debochando do povo brasileiro. Comparando uma pandemia de Covid com esse Lázaro, fugitivo, fugiu da cadeia, criminoso, e ele comparando isso com morte por Covid, uma tragédia humanitária. É um provocador esse Jair Bolsonaro. Não, moleque, não tem qualificação, né? É um negócio impressionante. E usou linguajar que ele costuma se utilizar em episódios como esse, linguajar de miliciano. CPF cancelado, né? Então, mostra bem aí de onde esse sujeito veio, né? Qual é a origem dele, né? Enfim. E afora o deboche, né, com as vítimas, tanto os que morreram quanto os familiares, né? E os contagiados, né, as vítimas do Covid. Né? É só deboche. Não há uma palavra de conforto, não há uma palavra, né, de empatia, nada. É só deboche. E isso, né, que o deputado denunciou lá na CPI. Negociata, favorecimento aos seus amigos, do peito, né? Já que e a família, né? Família. A família, né? Os Vadir, né? Semana passada, além desses fatos todos, que desmoralizam ainda mais esse governo do Bolsonaro, desqualificado, nós tivemos também um outro evento importante, muito importante, que também ficou esquecido dentro de tanta confusão, mas talvez tenha importância tão grande quanto isso tudo que nós falamos aqui agora, que foi a definitiva decisão do STF sobre o juiz Sérgio Moro, que agora, portanto, é considerado oficialmente um juiz parcial, um juiz ladrão, e também o Supremo reconhece que ele agiu assim também nos outros casos que envolvem o presidente Lula. Então, o Moro agora definitivamente já foi julgado pelo STF. Isso foi um fato também muito importante na conjuntura, porque traz esperança ao povo brasileiro de que a gente possa ter novamente um governo como foram os governos do presidente Lula. Isso pode voltar, ou seja, nós não estamos fadados
a ter que engolir algo do tipo Bolsonaro ou alguma terceira via que eles ficam arrumando para manter a votação de propostas polêmicas antipovo. É possível retomar, portanto, um governo popular, democrático, dividir renda no Brasil, melhorar a vida das pessoas, voltar a ter emprego, fazer a economia crescer. Então, este fato do Moro também, nós temos que comemorar, né? Também foi fruto da semana passada. E como você, o Pimenta, depois eu também, nós somos grandes batalhadores para que isso fosse elucidado, que esse Moro, ao invés de considerado herói, fosse considerado o que ele é, na verdade. Isso para a gente foi muito importante, é uma vitória grande, né? Sem dúvida, Rogério. Eu, particularmente, me senti um integrante de né, como se fosse uma guerra, não é? E você tivesse combatido nessa guerra. Ainda que não fosse como general, mas como soldado no campo de batalha, eu dei a minha modesta contribuição, assim como você, assim como Pimenta, outros companheiros e companheiras, para se fazer justiça, né? O Supremo voltou atrás, e ainda bem, né? Porque o Supremo, infelizmente, num determinado momento, havia feito coro, havia se curvado à Lava Jato, né? E hoje o Supremo rompeu essas amarras, deu a cacetada que o Moro tinha que ter tomado, né? E reconheceu, né? Isso não é qualquer coisa, porque é o reconhecimento da Suprema Corte Brasileira. Então não é um deputado que está subindo a tribuna como eu fazia, por exemplo, para dizer que o Moro era suspeito. Não, isso é a declaração do Supremo Tribunal Federal, né? Que ele era parcial, que ele não tinha isenção, que ele tratou Lula como inimigo, que o processo foi uma farsa, né? Isso é muito importante, mas insuficiente. E por que é insuficiente, Rogério? Porque o lugar de Moro não é passeando livremente lá para o Washington, não. Você sabe qual é o lugar dele. Diz aí qual é o lugar dele. Ele na cadeia, porque o que ele fez com o E não Brasil... só ele, né? Seus cúmplices lá de Curitiba também. Então, Rogério, a nossa missão não terminou. Fomos vitoriosos. Lula só não vai ser candidato se não quiser, né? Mas nada que impeça ou ameace. Nada. A Sueli lembrando aí, ó, as pesquisas apontam o Lula presidente no primeiro turno. Sim. Esse é um outro dado da conjuntura da semana Lula passada. foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem todos os seus direitos políticos restituídos. Não há mais qualquer... Eu não estou falando que ele está... Não há ameaça. Não há nada que, processualmente falando, não há nada que ameace a integralidade dos seus direitos políticos. Ele só não será candidato se não quiser, e ele quer. Óbvio que ele quer. Ele sabe que isso não depende só da vontade dele, porque é a vontade do povo brasileiro. Isso já está expresso em pesquisas. E ele sabe porque ele ouve o povo, ele ouve a voz das ruas, como sempre ouviu. O povo quer ele de volta, a maioria esmagadora do povo brasileiro quer ele de volta lá na presidência da República. Então não tem esse negócio de não querer, né? Agora, é insuficiente. Como o deputado Rogério Correia acaba de dizer, Moro, o lugar dele não é flanando lá para o Washington, não. O lugar dele se não me engano, é um lugar que fica aqui, Rogério, na Avenida Brasil, que o povo chama carinhosamente de Bangu 8. Né? Essa turma vai esperando acabar por ele e pelos seus comparsas de braços abertos. Vadir, nós vamos terminar nossa live, que já está... Falamos demais já, né, rapaz? Mas o pessoal podia subir aí uma hashtag Lula Presidente. Sobe a hashtag Lula Presidente aí, porque nós precisamos de firmar o corpo agora e ir às ruas, hein? Olha, dia 3, com todo cuidado, álcool gel, distanciamento, vamos organizar direitinho nossas passeatas, nossas idas às ruas, levar máscara, todo mundo direitinho, mas nós temos que ir às ruas. Nós precisamos... 3 de julho, não é isso, Rogério?
3 de julho, não é isso? Dia 3. Sábado agora, dia 3 de julho. Sábado agora, é isso. Antecipou de 24 para 3. Isso. Quarta-feira nós vamos entregar o pedido super impeachment. Vão reunir 122 pedidos de impeachment num só. Já são 21 crimes que nós levantamos cometidos. Está muito bem feita a peça. Nós tivemos uma reunião outro dia para finalizar essa peça. E na quarta-feira, 14 horas, nós vamos protocolar o super impeachment, o pedidão, o super pedido de impeachment. E no sábado, nós vamos às ruas pedir para que o Lira paute isso, exigir que ele seja pautado na Câmara Federal, porque não pode deixar um presidente continuar fazendo o que este está fazendo, agora atolado em denúncia de corrupção, e simplesmente continuar entregando o país e votando PEC 32, privatização de Eletrobras, privatização de Petrobras, privatização de Correio, entregando o Brasil, queimando a Amazônia, ninguém aguenta mais. Então, esse governo Bolsonaro precisa ter um fim, pessoal. E nós não podemos dar chance dele recuperar, não. Então, agora que estamos vendo que é um governo enfraquecido, um governo cheio de denúncias, é a hora de nós exigirmos que a gente tenha realmente um novo curso para o Brasil aí. Então, dia 3, todo mundo nas ruas. E vamos botar aqui agora um Fora Bolsonaro aí também, ó. Tá Lula presidente, vamos botar um hashtag Fora Bolsonaro e põe a cidade de onde vocês estão falando, hein? Vadir, outra coisa. Diminuiu muito aqui o número de bolsominions, hein? Eles estavam semana passada muito agressivos. Quando eles ficam nervosos, ficam agressivos demais. Ainda tem uns aqui chamando a gente de mentiroso, essas coisas de bolsominion. Mas diminuiu muito, hein? Parece que andam na defensiva agora. Estão vendo que a bandeira mentirosa do Bolsonaro que combatia a corrupção caiu por terra, né? Estão vendo que a Terra também não é tão plana assim como eles pensavam. Está dando volta, está capotando. É isso aí, Vadir. Mais alguma coisa aí, como diz o Pimenta? Isso aí, Rogério. Sempre bom estar conversando com você. Pena que o Pimenta tenha tido esse problema aí técnico aí de internet. Mas, enfim, nós tocamos bem aqui a bola, né? E segunda-feira que vem estamos de volta. Estamos de volta. E o Zaratini também não apareceu hoje, nós vamos cortar o ponto dele. Isso. Segunda-feira ele tem que aparecer. Sem direito a recurso. É isso aí. Pessoal, um grande abraço a todos e todas. Sempre na luta. E fora Bolsonaro! Bora. Um abração, pessoal. Um abração, Rogério. Até mais.